O primeiro grande ponto é que a gente tem lá o fechamento do Estreito de Hormuz, e esse estreito que passa ali 20% do petróleo global, a gente pensava mês passado que seria resolvido rapidamente. Vamos falar de papel, vamos falar de equity, começando com CVC Brasil. O gráfico pode assustar. Na verdade, Ulig, eu acho que o gráfico mais do que pode. Acho que o gráfico assusta um pouco. Olha o gráfico de CVC. Quando a gente monitora aqui, ó, o gráfico diário, quando a gente vai olhar mais para o curto prazo, o papel saiu da região de 2,50, estava lá no começo do mês de maio, para atualmente cotar R$1 com mais 76 centavos. 1,76. Hoje, um recuo que beira 3%, retração nesse instante de 2,76%. Essa movimentação recente de baixa em CVC Brasil se justifica pelos fundamentos da empresa ou tem outras questões de curto prazo que impacta a performance do papel na sua avaliação, Ulig? Vini, eu acho que dá pra gente dar um contexto macro aqui pra turma e depois a gente entrar no contexto micro, porque alguns elementos macro definitivamente vão justificar essa queda de CVC. O primeiro grande ponto é que a gente tem lá o fechamento do Estreito de Hormuz, e esse estreito que passa ali 20% do petróleo global, a gente pensava mês passado que seria resolvido rapidamente. E a gente já, enfim, passou muito das estimativas dos analistas do ponto de perda efetiva, né, da demanda, ou seja, você não vai mais conseguir repor essa demanda, não tem mais capacidade de estoque suficiente para poder reprimir isso e depois ser utilizado, ou seja, a gente já entrou num cenário onde a inflação será persistente. E aí, quando o mercado ele começa a precificar isso, e não foi de agora, né? A gente está olhando uma alta dos juros globais há pelo menos 3 semanas, né? Essa alta dos juros globais, ela vem justamente na esteira de um contexto de inflação maior. Ou seja, se combustíveis estão em alta e naturalmente falta combustível em boa parte do mundo, os preços, tanto de petróleo quanto derivados, aumentam, né? Então, combustíveis, assim como asfalto, plástico e outros tipos de derivados do próprio petróleo, e que vão desencadear uma inflação maior, né? Essa inflação maior triga um aumento de juro, tá? No mundo inteiro, tanto que se olhar a curva de juro aqui no Brasil, a gente sobe 100 bips, tá? Nos últimos 20 dias. Então, o mercado sai de uma taxa de juros, a gente, grosso modo, pela curva toda subiu 100 bips, a terminal já bem acima de 14, ou seja, o mercado precificando aí talvez mais um corte ou 2 para esse ano, tá? Lá fora a gente já precifica alta de juros, tá? No final do ano, ou seja, o mundo, ele muda o regime de política monetária, ou pelo menos a expectativa de política monetária. Isso por si só já é detrator da performance das ações. Tanto que se a gente olhar, por exemplo, em países emergentes, há venda do investidor estrangeiro. O fluxo que a gente viu muito forte no ano passado e no início desse ano, ele morreu. E quando a gente olha nesse mês, por exemplo, a gente teve venda líquida de quase 10 bilhões de reais já. Ou seja, o investidor estrangeiro efetivamente está vendendo emergentes, na minha opinião, por conta desse cenário de juro maior, ou seja, há uma redução de risco e foco nos Estados Unidos, tá? Isso acho que é o panorama geral. Quando você olha para o Brasil, tá? E essa alta de juros impacta justamente as empresas brasileiras e especialmente as empresas com maior alavancagem. Quando você entra para a CVC, a gente tem 2 principais problemas aqui. A restrição, tá, de oferta de passagem aérea, ou seja, isso vai ter algum impacto nas reservas efetivas da CVC, isso já é esperado, inclusive, para o segundo semestre, para o segundo trimestre desse ano, tá? Então, se a receita líquida, ela já vinha desacelerando, como, por exemplo, no primeiro trimestre já teve esse impacto, no segundo trimestre certamente deve continuar esse movimento. E o segundo grande ponto negativo, ele está diretamente relacionado com
é esse custo de capital mais alto? A dívida líquida da CVC dividido pelo EBITDA dela tá em 4,8 vezes, tá? E essa dívida líquida incluindo antecipação de recebíveis, porque a estratégia da CVC ativa é de antecipação de recebíveis, porque ela paga mais barato na antecipação de recebíveis do que se financiando através de debêntures, por exemplo. Então, você tem um impacto de top line, né, que a gente fala, que isso gera uma desalavancagem operacional, dado que os custos fixos não conseguem cair na mesma proporção que a receita está caindo, especialmente pelo CAPEX que foi feito nos últimos 2 anos com a abertura de lojas, que foi extremamente agressivo, tá? E além disso, com o aumento do custo da dívida, né? Se você tem pressão nos juros, o mercado já projeta um custo de dívida maior. E aí isso pesa nas ações da CVC. Então, resumo da ópera, acho que isso justifica esse movimento. Talvez pelo lado positivo, e aí vale a pena a gente ter no radar, é justamente o movimento potencial, até saiu no Lauro Jardim há 2 semanas atrás, de aquisição da CVC pela Despegar, que é uma empresa, se eu não me engano, é espanhola, de viagens, tá? Eles são uma plataforma, investem em várias empresas, a maior parte delas online, porém, existem boatos que eles queriam comprar a CVC para ter uma exposição ao varejo físico e a franquia, né, obviamente, da CVC. Então, dá para olhar pelas duas óticas. Eu não sei se nesse momento faz muito sentido comprar papel de evento alavancado, tá? Se não faz sentido para vocês, particularmente eu gosto dessas teses, mas no geral, assim, o cenário de fundamentos tem se deteriorado relativamente bem, tá?